Sejam bem-vindos ao canal Curiosidades do Rio Grande do Sul. 6 curiosidades de Porto Alegre, RS, que você deveria saber. Porto Alegre é um destino que, além de muito bonito, reserva muitas curiosidades. É claro que ao chegar a algum lugar novo, saber o que ele tem de mais interessante é sempre algo muito divertido, além, é claro, de adquirir mais conhecimento e informações curiosas sobre o destino escolhido. Inclusive, estas informações podem, e muito, influenciar nos passeios pela cidade, já que ao descobrir um lugar com uma história bacana, fica evidente que a curiosidade em conhecer este lugar falará mais alto, e isso pode resultar em um passeio incrível e cheio de novas experiências/sensações. Por isso, a dica é: procure saber tudinho sobre o destino e não pense duas vezes para conhecer todas as curiosidades de pertinho. Portanto, se o seu destino é Porto Alegre, nós acertamos, lugar de intensas belezas naturais e curiosidade para lá de interessantes, para te deixar por dentro do que tem e rola na cidade. Lá vai uma super lista com as 6 curiosidades de Porto Alegre que você deveria saber. Confira. 1. Pôr do sol no Rio Guaíba. Quando você chegar a Porto Alegre e perguntar a um dos simpáticos moradores gaúchos sobre os lugares mais bonitos para ver o pôr do sol, ouvirá com certeza que o lugar ideal para ver esse show da natureza é as margens do Rio Guaíba. E olha, de fato, é mesmo um lugar lindo e o espetáculo natural é grandioso. Tanto é, que o pôr do sol de Guaíba já se tornou uma tradição gaúcha. Porém, o lugar não se trata de um rio e sim um estuário, lugar de encontro do rio com o mar. Bom, mas a parte curiosa é que, o rio Guaíba não existe. O estuário Guaíba é formado pelas águas do rio Jacuí, rio Sino, rio Cai e rio Gravataí. Na região, ainda, você encontra lindas ilhas. E os melhores pontos para assistir o pôr do sol são a Ponte do Estoril, o Cais do Porto e a usina do gasômetro. 2. Mercado Público. O Mercado Público de Porto Alegre não só pode como deve ser incluído na sua lista de passeios na cidade, pois reserva histórias incríveis e, além disso, é um ótimo centro para compras e manifestações culturais. Foi inaugurado no ano de 1869 já com a função de reunir o comércio da capital e também servir como abastecimento para toda a cidade. Mas o crescimento foi tão grande que, em 1912, um segundo pavimento precisou ser construído para que o comércio continuasse em alta. Ainda no ano de 1912 o local sofreu um incêndio e parte do prédio foi destruído, mas logo depois foi restaurado. E o curioso é que o incêndio se repetiu mais 2 vezes, no ano de 1976 e 1979. Já em 1941, o que resolveu atingir o prédio foi uma enchente, ficando, assim, totalmente alagado. Após tantos acontecimentos, o mercado público foi tombado e se tornou patrimônio histórico e cultural da cidade. Então, não deixe de visitar esse prédio repleto de histórias. 3. Brick da Redenção. O Brick da Redenção é bem famoso em Porto Alegre. Trata-se de uma simpática feirinha de artesanato que acontece do lado do Parque Farroupilha, também chamado de Parque da Redenção, um dos mais importantes da cidade. É super ver famílias perambulando pela feira e fazendo compras. O espaço cultural já é tradição e existe desde os anos 80 e possui exposições, livreiros, algumas peças antigas colocadas à venda, apresentações de artistas de rua e artesãos que criam peças no local.
Ou seja, dá para passar tardes inteiras desfrutando de tudo que o lugar oferece. Tudo aquilo que for artístico e cultural pode ser desenvolvido no espaço, que se tornou patrimônio cultural do Rio Grande do Sul. Por isso, reserve uma tarde bonita para você e sua família visitar o Brinque da Redenção e aproveitem tudo que este lugarzinho especial oferece. 4. A rua mais bonita do mundo. E que tal um passeio pela rua mais bonita do mundo? A rua chama-se Gonçalo de Carvalho, está entre os bairros de Floresta e Independência, e não ganhou este apelido à toa. Toda a sua extensão é coberta por imensas árvores, todas super bem cuidadas e com um serviço de arborização exclusivo, fazendo com que se tornasse, em 2006, patrimônio histórico, cultural, ecológico e ambiental do município. Mas foi justamente quando se tornou patrimônio que a Rua Gonçalo de Carvalho passou a atrair grupos de turistas de diversos cantos do país, que chegam com a intenção de conhecer e também registrar lindas fotos. As árvores que enfeitam e dão ainda mais charme à rua foram plantadas há cerca de 70 anos e por iniciativa dos próprios moradores, que continuam com o trabalho de preservação do local que, embora seja turístico, é como todas as ruas da cidade e possui circulação livre. Escolher uma manhã para caminhar por ela e apreciar seu verde é ideal, sendo assim, aproveite. 5. Casa de Cultura Mário Quintana. Outro passeio para lá de histórico e curioso é a Casa de Cultura Mário Quintana, que até os anos 80 era um hotel. O Hotel Majestic foi construído entre 1918 e 1933, sendo o primeiro prédio de cimento armado da cidade. A sua estrutura era considerada ousada para a época e isso atraiu a atenção de moradores e turistas que chegavam à capital. No final da década de 70 até o início da década de 80 houve uma conturbada briga entre populares, governo e iniciativa privada para que o prédio não fosse demolido, já que se tratava de uma obra única, história e de grande importância para o município. E para acabar com essa briga, no ano de 1983, o prédio foi decretado como patrimônio histórico e recebeu instalações da nova Casa Cultural da cidade. Inclusive, atualmente, os visitantes podem conferir diversas obras e eventos periódicos, programação completa no site. Sendo assim, não deixe de fazer uma visitinha a este lugar incrível. 6. Gasômetro. Um belo prédio que fica na região da Volta do Gasômetro, motivo do nome, funcionava uma antiga usina de carvão mineral e que era responsável pela geração da energia elétrica da cidade. A antiga Companhia de Força Elétrica era uma subsidiária da Americana Electric, Bond e Sherco, sendo implantada na capital gaúcha em 1928 e permanecendo até 1954. O local é ideal para quem curte observar um lindo pôr do sol a cada fim de tarde. O prédio fica às margens do rio Guaíba, estuário, que citamos anteriormente. E lá, além de ver o sol se pondo, dá para visitar o prédio e apreciar as obras de arte expostas no mesmo. Isso sem contar que há também uma sala de cinema e um teatro. É um lugar para um passeio e tanto, completo, para fazer com a família ou até mesmo com um grupo de amigos, por isso, aproveite. E aí, curtiu as principais curiosidades de Porto Alegre? Se sim, então partiu Capital Gaúcha. Se inscreva no canal. Compartilha o vídeo e deixa um like. Até a próxima curiosidade.